Uma boa noite, está começando aqui na TVC, canais 9 da Via Cabo e 14 da NET, o programa do SIMP. Este programa é de responsabilidade do Sindicato dos Municipários de Pelotas. O SIMP está localizado na Anchieta 279, nossos telefones 3028-7236, 3225-7236, o e-mail oficial do SIMP, que é o mesmo endereço no Orkut, simp@simpelotas.com.br. Quem quiser acessar o site do SIMP, www.simpelotas.com.br. Quem quiser seguir o Twitter, o SIMP, ser um seguidor do SIMP no Twitter, acesse o twitter.com/simpelotas. E quem tiver Facebook, procure por SIMP Pelotas, que vai encontrar os sindicatos municipais de Pelotas. E além deste programa aqui na TVC, sempre às sextas-feiras, às quintas-feiras, às 18 horas, na 104.5 FM, Rádio Com, o SIMP apresenta o seu programa de rádio, o programa Voz Trabalhadora. Este programa pode ser escutado pelo site da Rádio Com, que é radiocom.org.br. Todos os vídeos gerados aqui na TVC, assim como os vídeos da política sindical do SIMP, seja por assembleia, seja de manifestações, podem ser encontrados no canal de vídeos do YouTube, especificamente do SIMP, que é youtube.com/simpelotas, youtube.com/simpelotas. Este programa aqui ao vivo pode ser encontrado a partir de segunda-feira no youtube.com/simpelotas. Boa noite, Thiago. Boa noite, Douglas. Boa noite a todos os colegas. Ofegante aqui na pressão. Bastante, né? A gente começou o programa atrasado aí com 10 minutos, mas por uma causa justa, né? Na verdade, primeiramente, uma boa noite a todos os colegas municipários, também a comunidade pelotense que assiste diariamente a programação aqui da TVC. Douglas e eu nos atrasamos um pouquinho aqui, uns 10 minutos do programa, mas como falamos, nós estávamos, a partir da Assembleia de hoje, que veremos alguns vídeos sobre a Assembleia de hoje e todas as atividades que houve ao longo dessa semana. Então, a partir da Assembleia, tivemos uma tarde bastante intensa, com muitas atividades a serem desenvolvidas, planejadas para a semana que vem. Então, estávamos até agora no SIMP, nos atrasamos um pouco em função disso e depois do programa retornaremos para a sede do SIMP para complementar. Mas isso nos engrandece, nos envaidece e nos satisfaz, né, a luta dos servidores públicos municipais de Pelotas, que será o tema principal ao longo deste programa. E fica então o convite para que você nos acompanhe até às 20 horas através dos 2 números de contato para mensagens de texto que encontram aqui no rodapé do seu televisor: 9155-2080, 9122-8820. Através desses números você poderá participar, interagir, questionar, sugerir, enfim, você nos ajudará a construção deste programa e sua condução até às 20 horas. Então, com grande satisfação, Douglas e eu estaremos aqui junto com vocês até às 20. Não tem dúvida que este programa hoje será bem comentado, empolgados, né? Tendo em vista toda a Assembleia de hoje, o debate muito produtivo, né, muito qualificado da nossa Assembleia hoje. A Assembleia anterior, que foi na terça-feira, né, temos também vídeos. Né? Também temos. Foi uma Assembleia que teve um debate qualificadíssimo também, né, mais de 20 servidores, né, além da avaliação de direção, avaliação do jurídico, avaliação da comissão de negociação. 20 servidores, mais de 20 servidores avaliaram esse movimento, né, e naquele momento, né, tomaram uma decisão coletiva. Assim como na Assembleia de hoje, né, baseado numa proposta especificamente, foi tomada uma decisão, né, que está todo mundo comentando como uma decisão histórica, aí, tendo em vista aí, todo o movimento ao longo dos últimos anos. Né, muita repressão, né, por parte do governo municipal sobre os servidores, né, sobre, naturalmente, um assédio moral sobre o próprio sindicato, né, mas hoje os servidores, aí, mais de 1.700 pessoas que estiveram na Assembleia hoje tomaram uma decisão muito responsável, tendo em vista toda a fundamentação, né, da sua vida funcional e salarial e a história dentro do governo municipal, né, Thiago? É verdade. Como o Douglas falou, a nossa primeira Assembleia, respectivamente, a database, ela começou no dia 1º de março. Foi a primeira Assembleia que realizamos neste ano de 2012, tendo em vista que na nossa Assembleia de 5 de dezembro, a última do ano passado, ela já havia aprovado o indicativo de greve, né? Então lá ela aprovava, na verdade, uma questão que com certeza seria trabalhada ao longo da database e, como sempre citamos, a greve ela é o último e decisivo instrumento de luta
para uma categoria. No caso, nós aqui, a dos municipários. Então, como todos sabem, a comunidade pelotense e os municipários em especial, o SIMP, juntamente com os municipários, sempre de uma forma muito responsável, seja tanto quanto no debate, respectivamente, do plano de carreira e da database, sempre nos antecipamos, sempre saímos na frente, para que justamente pudesse haver negociações com o executivo com calma, com tranquilidade, com um diálogo, que houvesse tantas vezes quantas fossem necessárias contrapropostas, novas propostas, e sempre isto sendo avaliado e deliberado nos fóruns legítimos, que são as Assembleias Gerais da categoria. Então, como vocês acompanham a nossa programação, as nossas mídias, ao longo do curso desse tempo, a gente vem sempre de uma forma madura avaliando, respondendo, publicizando as informações, sempre entrando em contato com o governo. Mas acho que a gente pode iniciar, acho que pela própria história do plano, né, Douglas? Que a própria proposta de plano de carreira, ela vem sendo construída nos últimos 7, 8 anos, foi entregue oficialmente para esse governo, do governo Bernardo, depois Fetter, e o Fetter novamente nessa sua gestão atual. Entregamos diversas vezes as minutas do projeto de plano de carreira construído pelos servidores, anteprojetos de lei para criação de CIPAs, para pagamento dos triênios dos seletistas. Sempre saímos na frente, sempre tivemos a boa vontade de dialogar com o governo, lhe entregar de forma antecipada para que pudesse fazer debate. O que acabou acontecendo? Lembrei da própria fundamentação da parcela CIA-SUS. Também. Sim, reajuste da parcela autônoma. SIMP, né, através do Everton também, que é diretor do SIMP, representando a saúde aí na direção do SIMP. Né, entregamos uma grande fundamentação para a secretária Arita Bergman, e até este momento nenhuma discussão, né, sobre o tema. Né. A única questão que o governo municipal coloca todos os anos é que não veio mais verba federal, que a prefeitura assumiu, né, essa parcela SUS e não teria obrigação, né, de reajustá-la, né, o que a gente até agora anda pesquisando, né, conforme essa fundamentação própria jurídica, né, primeiro que não é possível Pelotas não estar recebendo mais essa verba federal, né, mas o governo argumenta que não recebe e que teria arcado, né, do seu próprio cofre a manutenção dessa parcela CIA-SUS. Sim. Eu acho que esse resgate, Douglas, pequeno que eu estou falando aqui, mas que nós dois estamos resgatando, na verdade, isso é interessante para que a comunidade entenda que isso não é uma história de agora. São dos últimos 8 anos da gestão Fetter Júnior, do governo, do plano de governo. Nesses 8 anos, a prefeitura sempre se omitiu, se negou de debater sobre plano de carreira, de encaminhar esses anteprojetos de leis que encaminhamos, e agora, no seu último ano de governo, num único mês, o prefeito Fetter diz que quer resolver a vida dos servidores, quer que a gente avalie em um mês toda uma vida funcional de todo o quadro da prefeitura em jogo, e quando a gente diz toda, não é porque ele incluiu todos, não, na proposta de plano. Toda porque envolve a vida de todos, seja do seletista, que ele não incluiu, seja dos aposentados, que ele não estabeleceu a paridade, e seja com os estatutários que se encontram presentes. Então, se o próprio governo, quando contratou o IGAN, disse que ao longo de um ano ele levou, por causa da complexidade do tema, pela situação que era uma coisa difícil de fazê-la, como é que ele quer que em um mês a gente resolvesse? Então, a categoria, de forma madura, na Assembleia passada, que é a primeira na qual a gente está tratando desse programa de hoje, essa Assembleia de terça-feira teve mais de 20 pessoas que se apresentaram para inscrições na plenária, dos mais diversos segmentos, e todas essas pessoas, juntamente com todos os demais servidores que lá se encontravam, né, definiram unanimemente, 95%, quase uma decisão unânime, de rejeitar a discussão acerca do plano. Por vários motivos, né, Douglas? Dentre eles, o desrespeito com as propostas ali apresentadas, com a retirada de direitos, com a não inclusão dos seletistas, com a não paridade dos aposentados e até pela imposição do tempo que o prefeito colocou, né? É verdade, né? A gente trabalha com essa ideia do debate do plano com responsabilidade. Isso é importante, e a gente vem sempre afirmando isso em função, né, primeiro de conhecer, né, de saber como o SIMP tem uma proposta que é da categoria, né, tem comissão, né, que trabalha
trabalhou na construção, foi aprovada em Assembleia, e essa comissão passou dias, muitos dias, muitas horas, como diz o nosso colega Cláudio, que é seletista e que não está no próprio plano, né? Como diz o Cláudio, investi dias e horas da minha vida, né, para abrir mão e para não estar incluído no próprio plano de carreira do governo municipal. Né? Olha, é um desrespeito imenso, né, sobre os seletistas, né, não reconhecem mais de 1.100 trabalhadores que estão aí nas diversas secretarias, né, tem nas obras, o seu próprio seu Altemar, né, que sempre canta no nosso vídeo, mudar essa realidade de compromisso de todos, que a gente sempre procura mostrar aqui na TV, a própria cidadania, né, os servidores da cidadania, recentemente os servidores da saúde, os agentes comunitários de saúde, né, que são seletistas, trabalha com essa... Na verdade, o governo fala em extinção, fala de que seletista é um cargo de extinção, porém propõe muitos concursos ainda para seletistas, né? E ao mesmo tempo não os inclui dentro da proposta do plano de carreira. Então é um tema de responsabilidade, acho que é sempre importante a gente dialogar com a comunidade, porque o governo joga assim, que sempre quiseram um plano e agora não querem debater. Exato. Olha, nós tivemos aí praticamente 8 anos para debate, né? O governo nunca se mostrou disposto a fazer isso, e aí quer impor um pacote, né? Um grande pacote, onde vários elementos, né? Como por exemplo esses que o Thiago já colocou, como aumento de carga horária para diversas funções dentro da prefeitura, de 30 para 40 horas sem aumento de salário, né, e sem negociar com os próprios trabalhadores. Olha, eu fiz concurso para 30 horas, não quero trabalhar 40 horas. Não tem essa possibilidade. Passa a ser regido por um plano, né, onde impõe aí 40 horas. A questão da própria qualificação, né, para fundamental e médio, não é reconhecida a qualificação, né, a ascensão por qualificação para quem fez concurso para fundamental e médio. A educação, fazendo as contas, né, mesmo nesse pequeno espaço de tempo, além de perceber que o incentivo foi incluído para pagar o piso nacional, né, percebeu que o próprio 4,53 de reajuste não era proposto para o próprio piso nacional, né? Padrões de R$500, né, que trabalha com essa questão ilusória de que vai passar, as pessoas vão passar de um padrão de 200 e poucos reais, que tem muitos na prefeitura, para R$500, o que não significa aumento de valor real, né, algum, porque a base de cálculo dos servidores hoje já é sobre os R$478,35. Teriam somente um reajuste de 4,5% da inflação do período, que não é nem o INPC, é o IGPM. A gente fala no INPC porque ao longo dos anos a categoria tem lutado muito para conseguir o INPC do período, né, que não é nem valor real. E nesse momento o governo trabalha com a ideia do IGPM e além de tudo, né, congela os salários padrões, né, de R$500, mantém padrões salariais de R$500 e R$600 abaixo do mínimo nacional, e conforme, né, para concluir aqui essa questão, conforme o próprio IGAN disse, Pelotas tem uma peculiaridade muito forte. É a única cidade do estado que propõe plano de carreiras para servidores, começando com padrões salariais abaixo do mínimo nacional. O próprio IGAN disse isso. O IGAN, que construiu a proposta da prefeitura, disse assim, Pelotas tem uma peculiaridade. Está propondo plano de carreira aí, começando com padrões salariais abaixo do mínimo nacional. E vive e trabalha com a ilusão, como a gente diz, né? R$500 de padrão salarial, mais 122 de complementação salarial, e aí soma mais o vale alimentação, que todos sabem que vale alimentação não é salário, mais R$130, porque ele vai dar R$10 de vale alimentação de reajuste neste ano, né, conforme proposta, chegando aí a um salário de R$700 e tantos. Salário, né? E essa é a questão ilusória, porque esse servidor vai ganhar R$622. Essa que é a questão. O vale alimentação... Total, né? Não é de base de cálculo. Não é de base de cálculo. Base de cálculo é R$500. Né? Vai ganhar complementação e vai ganhar R$130 de vale alimentação. Porque muitos servidores perguntaram, eu quero saber do prefeito se eu posso ir na loja e comprar um sapato, né, comprar um chinelo com o meu refeição, né, já que o meu vale alimentação é salário. Então, satirizando, né, essa incompetência, essa forma política de encaminhar plano de carreira, e que 95% da categoria rejeitou. Né, primeiro por uma síntese de debate sobre esse plano, onde se concluiu essas questões que a gente elencou aqui, né? E tem muitas outras, como por exemplo os técnicos científicos, que passam a ser nível superior e também terão um reajuste somente de 4,5%, né, que é o IGPM, nem a inflação do período, conforme os outros anos. Não, e é importante o que o Douglas aqui está falando, e é bom que a gente faça apenas esse resgate.
já que a Assembleia que deliberou sobre a rejeição foi na terça-feira, né, que rejeitou o debate sobre o plano de carreira, por alguns desses motivos elencados. Cabe salientar que na Assembleia de hoje, para quem lá esteve presente, o SIMP distribuiu um informativo que ele contém elementos que levaram a categoria a rejeitar o debate do plano. Ele é um documento de frente e verso, quem foi lá na Assembleia pegou este documento, e ele explica tópico a tópico, de uma forma muito clara, direta, esses itens técnicos, mas de fácil compreensão e entendimento. O nosso, porque aquele que a Prefeitura mandou, vou mostrar para vocês que estão em casa, é esse aqui, ó, papel de primeira linha, papel muito bonito, do mesmo material da revista da Prefeitura, mesmo material. Então, é brincadeira, a Prefeitura vai oferecer R$10 de aumento de vale alimentação, mas quantos milhares de exemplares ela fez desse material aqui? Quanto em dinheiro ela gastou com a publicidade desse material, com o custo para fazer esse material? E mais, além daqui não dizer quantos mil exemplares, a sua tiragem, ainda ressalta no próprio documento aqui ilusório, como o Douglas fala, que o servidor que somar o seu padrão de 500, para aquele que é do ensino fundamental, com a complementação que ele vai ter que ganhar para poder chegar ao mínimo nacional, e somando com o valor do vale alimentação, ele diz aqui que o valor final do servidor é de R$700 e poucos. Uma mentira. Esse é o termo mais correto de dizer. Uma mentira, uma questão de iludir a comunidade de Pelotas. Eu, se fosse gestor, eu teria vergonha de contratar um instituto que, a princípio, ele pagou 330 mil. E por que 330 mil? Porque 330 mil era para o trabalho até o final do ano. O IGAN está até agora, aí, praticamente, há poucos dias atrás, meses atrás, trabalhando para entregar a versão final da minuta, que foi substituída por diversas vezes. Então, com certeza, o valor deve ter ultrapassado os 330 mil. E aí fica a pergunta, né, Douglas? Para quem fez todo esse estudo, eu, como gestor, teria vergonha de eu escutar do instituto que eu contratei, do próprio instituto que eu contratei, que dos trabalhos que eles fizeram em nível de estado, Pelotas é a única cidade cuja progressão de carreira, os padrões continuam abaixo do salário mínimo nacional. É verdade. É importante dar uma salvada no IGAN, não sei se dá para dizer isso, porque o IGAN, claro, é um prestador de serviços. Né? E não tem culpa nenhuma. E é importante dizer, porque numa reunião que a gente foi debater fomos debater a database, o governo queria apresentar o plano, o IGAN, queria que o IGAN apresentasse o plano, até a própria comissão foi para cima do IGAN, né? Com certeza. Não, mas por que não inclui o seletista? O próprio IGAN dizia, como ele disse que Pelotas, né, tem essa peculiaridade de fazer um plano de carreira com servidores, começando padrões salariais abaixo do mínimo nacional, né, a decisão de não incluir os seletistas não foi do IGAN, foi do governo. Então o IGAN diz assim, olha, nós fizemos mais de 10 simulações, né, e isso significa 2-3 meses só simulando, readequando, simulando, né, para apresentar para o governo municipal. E nenhum deles incluiu os seletistas. Olha, se o IGAN, né, que é um instituto que Sim. tem competência e conhecimento para debater sobre essa questão de carreira, levou mais de 3 meses para fazer 10 simulações, a categoria com certeza vai levar muito mais tempo, né, para fazer esse debate, saber o que significa na sua vida salarial e funcional presente, né, e futura em relação às mudanças, né? A outra questão que a gente não colocou é a questão da meritocracia, né, que a gente tanto debateu aí nas entrelinhas aí dos jornais, que é através de mérito estipulado extremamente, né, pelo prefeito municipal, através de um decreto, já que o decreto, né, de livre publicação, sem nenhuma avaliação do legislativo, ou debate com a comunidade, um decreto que vai dizer como é que eu faço, como é que eu chego a determinados pontos para poder ascender na minha carreira. É verdade. Né? Então, isso é muito perigoso, né? E o IGAN já na época teria apontado, não se trabalha com decreto, né, dentro dos planos de carreira, nós temos que trabalhar com o texto, né? Como é que vai ser a meritocracia? Vai ser dessa forma, num debate que o legislativo também teria a possibilidade de discutir. Não houve. Então, o governo parece que provocou a necessidade da categoria rejeitar o debate neste momento em função, né, do tempo e de tantos elementos aí ruins dentro do plano de carreira, da proposta. Mas é isso, acho que foi... Eu queria só dizer mais uma coisa, Tiago, comentou a questão até a Tati ressaltou que é a questão do avatar, né? Que é azul e grande, né? Azul e grande, né? É o avatar do Fetter. Este texto, tudo que está aqui, ele já havia publicado no jornal. Isso.
Então, assim, é um gasto que todos já conheciam. Esse aqui foi um gasto para tentar, como a gente colocou, ludibriar mais ainda a capacidade das pessoas de compreender, né, que 752 não é padrão salarial, que R$ 850 não é padrão salarial, que 1.781, como ele coloca aqui, não é padrão salarial, que onde ele diz que valor significa os padrões salariais, valor R$ 500, valor R$ 600, isto é o padrão salarial. Então, gastou muito e não conseguiu convencer a comunidade. E agora a opinião pública vai mudar o conceito, porque a categoria tem fundamentação suficiente para negar aí o debate neste momento. E as respostas vêm chegando já, né? Estamos recebendo mensagens. Também. Final 1662. Acredito que agora vamos mostrar a força e a importância dos servidores. Greve é a manifestação da nossa indignação. E a outra mensagem, para passar para as tuas. Meu nome é Laura, sou seletista 30 anos de prefeitura. Vou fazer greve, mas tenho medo de ser descontada do meu salário. Sou professora, abraços. Bom, Laura, um grande prazer, uma satisfação tê-la aqui no nosso programa. Laura, não tem que ter medo. O governo passou 8 anos metendo medo na gente. Como esse medo? Pagando menos que salário mínimo, pagando reajustes com o índice da inflação, nos alimentando com R$10 de aumento ano a ano. Isso sim que a gente tem que ter medo. Medo de cada vez mais ficarmos mais pobres, as nossas famílias que dependem da gente, cada vez mais passarem mais necessidades por essa vergonha que o governo faz conosco. Então, com certeza, com a união, Laura, não terás medo. Com a união que hoje se demonstrou claramente na Assembleia, o governo sempre, ele não precisa avisar que vai descontar cortar o ponto ou descontar os dias paralisados, Laura. Qualquer dia não trabalhado é passível do governo descontar, porque é uma falta não justificada. E isso não é a greve que causa esse temor. Quando a gente faz paralisação de dia inteiro, como fizemos em diversas vezes, aquele dia não trabalhado, ele é uma falta não justificada. Então a greve é a mesma coisa. A diferença é que a greve ela é feita por tempo indeterminado. Nós não sabemos quando ela terminará. Mas os dias que perdurar a greve, para aqueles que aderirem, são dias de não comparecimento ao trabalho. Por isso que nós temos um último item da nossa pauta database que se chama composição de conflitos. O que isso quer dizer? Quando chegamos ao término das negociações salariais, o SIMP reúne-se com o governo para que, antes que ele desconte de forma abrupta, que ele permita que aqueles servidores que paralisaram, que fizeram greve, que faltaram ao seu local de trabalho, eles tenham a possibilidade de recuperar. Tu que és professora, sabes que os professores sempre recuperam para cumprimento dos dias letivos e a carga horária aula. Para aqueles servidores que não são professores, há várias maneiras deles compensarem essas faltas. Através da utilização de horas extras, para quem tem horas extras para serem utilizadas, a realização de horas extras, trabalhar em dias ou turnos alternados, aumentar um pouco a sua carga horária, ou seja, o que a prefeitura não pode é impedir que tu possas, na verdade, suprir esses dias faltosos. Isso a prefeitura, que é o que a gente luta, que ela não pode impedir. Então, com a união, com certeza, né, a gente vai demonstrar que nós não temos medo, porque a última arma que o governo tem é cortar o ponto, não dar o vale transporte. Ele se pega nisso aí justamente para que a gente não proceda com a luta. Isso aí, várias mensagens aqui também, temos vídeos aí importantes para colocar. Uma mensagem da Michele, que é da Escola Graciliano Ramos: Assembleia contagiante, vamos para a luta. Muito bem, Michele. O Daltro sempre manda mensagens para nós aqui. Deve estar lá no Matarazzo. Agora eu sei que não é na Itália. Os governos, estado e município estão de brincadeira com os trabalhadores, né? Muito bem. Com certeza. Daltro. Tarso e companhia, Fetter, Tarso. Viu só? Agora uma mensagem que vem do Chile, né? Desde acá les mandamos todo o nosso apoio. Hasta la vitória, Héctor e família. O Héctor estava lá na Assembleia hoje, tava lá. Héctor vibrou, se emocionou junto conosco, né? Estava bonito na Assembleia. Muito legal. Depois de aposentados, uma pergunta: perdemos o Vale Alimentação? Final 8688.
Sim, perde o Vale Alimentação, porém faz parte da pauta do SIMP todos os anos a extensão do Vale Alimentação para os trabalhadores aposentados. Na verdade, os aposentados nem perdem porque nem receberam, né? Ganharam. Nunca ganharam, né? E sem falar que nem o plano agora, nem no plano do governo estão, né? É verdade. Liguei a TV agora, vocês já falaram sobre o ofício ao SIMP divulgado no site da Prefeitura, 6h10? Ainda não. Final 7119. Vamos falar na sequência aqui. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Sirvam nossas façanhas, lutemos contra o fascismo. Final 9551. E mais uma mensagem aqui. Tá chegando um monte aqui. Oi, professor. Essa é para mim, né? Beijos da tua aluna, Mara Jane. Muito obrigado, Mara Jane, pela mensagem. Me tira uma dúvida. A nova sigla VPNI vai me acompanhar na aposentadoria? Tenho quase certeza que não. Vamos à greve. Neida. Não, ela só acompanha durante a vida do servidor enquanto ele está na ativa. Aí sim, como tu irás te aposentar, com certeza também depende do VPNI. Com certeza. Final 3371. Não temos que ter medo de desconto e sim lutar por nós. Final 3371. E a última aqui, estou assistindo o programa. Bora pra luta. Andréa. Grande beijo para a Andréa. E a Laura, que havia nos dito que estava insegura, tudo após nós falarmos. Obrigado pelo apoio, me sinto mais segura. Laura. Se precisar, vamos junto para a escola, vamos trabalhar junto na forma de recuperação, né, questionando o governo, essa questão do corte de ponto. Sabe-se que é uma arma que o governo tem, principalmente para um governo autoritário, extremamente autoritário, que tem hoje Pelotas na sua... E a única arma que resta mesmo, né, Douglas, ao governo, como a gente estava explicando para a Laura, porque não existe nenhuma batalha que a gente enfrente que a gente não corra riscos. O nosso risco de correr é esse, é cortar o nosso salário, cortar os nossos vales de transporte, é cortar tudo que dá. Mas o governo já vem cortando sem a gente paralisar, sem a gente fazer greve. O governo vem cortando ao longo dos últimos anos, cortando nossos salários, que nós ganhamos menos do que salário mínimo, não pagando piso dos professores, dando somente R$10 de reajuste ao vale alimentação e tendo a cara de pau de apresentar um plano como estes. Então a gente já vem perdendo ao longo dos anos. Então agora chegou, é hora de dar um basta, e foi isso que a Assembleia de hoje demonstrou. Certeza. Mas, Birinha, para tu ires te preparando aí, coloca na sequência, na verdade, o vídeo denominado Paralisação na Câmara, 21 de março de 2012. Paralisação na Câmara, 21 de março de 2012. Porque este vídeo retratou uma cena linda, muito bonita mesmo, nos emocionou a grande presença dos servidores, quarta-feira, lá na Câmara de Vereadores, pela manhã. Até as duas últimas participações dos servidores na Câmara foi de extrema grandeza, assim. É verdade. Então, o Birinha vai colocar para nós aí na sequência o vídeo Paralisação na Câmara, 21 de março. Tá aí o vídeo, a Câmara praticamente nos seus horários entre 9 e 10 horas da manhã, como vocês estão vendo, ela já estava repleta de professores e servidores, ou seja, categoria dos municipários aí já estava lotando o plenário. Faltou lugares para as pessoas dentro do plenário, lá na rua não tinha também mais lugar para ninguém, e depois, com a grata surpresa, contamos com a presença também, né, Douglas, enquanto fazíamos a reunião com os vereadores para trancamento de pauta de todos os projetos oriundos do Executivo, os colegas do SANEP lá estiveram e também se somaram, né, Douglas? Verdade, né, o SANEP aí está sentindo na pele também o governo municipal que tem, né, tanto participaram aí, né, quanto entrar em greve, né, a partir de segunda-feira estão em greve também os servidores do SANEP, né, servidores do SANEP também, que tinha como proposta o trancamento da pauta. Então a pauta, né, conforme aí voto de 10 vereadores, 9 vereadores, isso. Também o professor Adinho, que é o presidente, não pode votar, mas sim, apoia, a pauta fica trancada até resolver o debate de database, tanto da administração direta quanto exato, a indireta, no caso aí dos trabalhadores do SANEP. E tomara aí que consigamos trabalhar juntos nas mobilizações, buscando mais, né, primeiro, a categoria dos municipais tem que buscar uma proposta, né, que nós não temos. A única proposta que se tem hoje é o reajuste mais R$10 do Vale Alimentação. O prefeito não ofereceu nenhum índice de reposição salarial, de valor real para os trabalhadores municipários. E para os SANEPs, os trabalhadores do SANEP está apontando aí somente o IGPM, que está na média de 4,5%. Como a gente já ressaltou aqui, menor do que o NPC do período deste ano e de anos anteriores,
que tem dado tem sido maior de 5%. Exatamente. Birinha, já vou pedir aí para tu deixares aí já na sequência o vídeo da Assembleia Geral 23 de março de 2012. Vídeo Assembleia Geral 23 de março de 2012. Que aí vocês que estiveram presentes na Assembleia, para aqueles que não estiveram presentes, vão poder se visualizar, mas a gente está preparando uma surpresa, um vídeo bem emocionante no final. Esse vídeo que o Birinha na sequência estará colocando foi ali das imagens da Assembleia de hoje, onde foi deflagrada a greve dos municipários, e é importante que esse canal de contato à TVC, que é visto por toda a comunidade pelotense, o SIMP deixa bem claro, e a categoria dos municipários deixa de forma muito esclarecedora. A culpa da greve é do prefeito Fetter Júnior, não é dos municipários. Os municipários há 8 anos vêm dialogando, tentando discutir com o governo para que possam conseguir resolver os seus problemas de condições de trabalho, estruturais, e isso tudo foi falado por vários colegas que hoje se encontravam aí nesta Assembleia, que começou às 9 horas, 9h30, mas mais precisamente pelas 10 horas, começamos os trabalhos lá. Também foi uma Assembleia amplamente representativa, vários servidores inscreveram-se, para a plenária, e todos, sem exceção, concordaram com a proposta da direção, que era uma greve, mas com um grande calendário de mobilizações, de atividades para a semana que vem. Tivemos, na verdade, uma complementação de proposta, que foi do professor professor Sandro, e que na sequência do programa estaremos, até o final dele, dizendo para vocês esse calendário de atividades semana que vem. Mas é importante frisar para a comunidade pelotense que a greve ela é garantida por lei federal. Há uma lei federal que garante o direito de greve a todo trabalhador brasileiro. Ela é inserida na CLT, na Consolidação das Leis Trabalhistas, mas ainda não foi regulamentado, ainda não, a lei de greve para servidores públicos. Então, se utiliza a legislação vigente, que é o direito de greve, e que nós estamos fazendo correto, avisando com 48 horas de antecedência para a comunidade pelotense. A greve dos municipários iniciará segunda-feira, ou seja, às 0 hora da segunda-feira, do dia 26, todos os serviços considerados essenciais, funcionarão com no mínimo 30% de efetivo, tanto da administração direta, que somos nós, e da indireta SANEP. Então, todos os serviços essenciais serão mantidos na cota de, no mínimo, 30%. Isso a gente deixa claro para a comunidade pelotense, que serão atendidos e prestados todos aqueles serviços essenciais. E isso culmina até na própria mensagem que recebi aqui, Douglas, que diz o seguinte: sou enfermeira e apoio a greve. Gostaria de frisar que na saúde também é possível fazer greve. Precisamos explicar à comunidade a nossa luta. Chamem os colegas da saúde para o movimento. A saúde que estava muito bem representada hoje na Assembleia, vários servidores da saúde presentes, e é isso como a colega do final 9764 frisou. Então, se tem alguém que não quer prestar serviços para a comunidade de forma qualificada, efetiva, que se preocupa com a população e com os serviços que são oferecidos à população, é a Prefeitura Municipal de Pelotas. Os municipários há 8 anos vêm conversando, discutindo pacientemente com o governo para que não culmine em nada que prejudique a comunidade pelotense. Pelo contrário, mesmo o municipário ganhando menos que salário mínimo, mesmo o municipário trabalhando com todas as dificuldades, é ele que está no carro-chefe, é ele que está na linha de frente, é ele que presta o serviço para a comunidade pelotense, e não aqueles que ficam presos dentro de gabinetes. Muito bem. Vamos para mais uma rodada imensa de mensagens? Vai contigo. Final 1555. Acho que tínhamos que lutar por salário. Vale alimentação, não é salário, e quando chegar na aposentadoria vamos sentir isso. Exatamente porque não temos conseguido estender aí para os aposentados. Olá, boa noite, presidente. Eu sou Eliseu. Sou da Finausa, talvez tenha uma palavra, esteja faltando alguma letra aqui. Sou do regime seletista. Por que o seletista não entrou no plano? O plano... Sou das finanças, deve ser de repente. Deve ser das finanças. Sou do regime CLT, que não entrou no plano de carreira. Por quê? O plano do prefeito Marrone, eu ouvi dizer que era bom. Um abraço para os dois aí e boa luta. Eliseu,
Primeiro, como a gente já argumentou aqui, é uma decisão governamental. O Fetter não quis incluir os seletistas dentro da proposta de plano de carreira. E quanto ao plano do Marrone, um dos problemas que se teve na época é o mesmo que está se enfrentando agora. Tempo para discutir, né? Naquele momento, além de não ter tempo suficiente para se fazer um debate com responsabilidade, que a gente tanto ressalta aqui, também no final do projeto, ele revogava várias leis. Muitas leis. Como no artigo aqui também do plano de carreira, o Fetter revoga muitas leis, né? Que tempo se tinha para debater. Teve-se conclusão, posteriormente, com o debate depois coletivo, que algumas coisas do governo Marrone era bom, né? Outras coisas nem tanto. Outras coisas necessitava de um debate, uma discussão, que naquele momento não foi possível. Então, como eu disse, né, alguma parecência entre os dois planos a gente vê, né? A grande semelhança que tem entre os dois é que os dois apresentaram as suas propostas, o Marrone e o Fetter, em anos eleitorais, no seu último ano de governo, estabelecendo um limitador de tempo para nós discutirmos. Verdade. Tem mais uma pergunta. E os seletistas, né, a gente já respondeu, final 14:26. Mais uma mensagem aqui. Parabéns ao trabalho do SIMP. A categoria se sente segura por conta da competência de vocês. Obrigado. Muito obrigado. E beijos a Gislaine, né? Gislaine, que é professora do Pelotense aí, acompanhando aí com o seu querido esposo e o seu filhote também, com certeza assistindo aqui o programa do SIMP. Mais uma pergunta, o que é VPNI? Valorização profissional nominalmente identificada. Traduzindo, a meritocracia. O prefeito Fetter ia estabelecer isso por decreto, esse sistema de valorização individual de cada servidor. Ou seja, ele criaria sistemas que ele não levaria até a Câmara, para a Câmara estudar, ou seja, seria de livre autonomia do prefeito, criando critérios para que o servidor pudesse ter essa tal valorização. Um exemplo básico, por exemplo, ele poderia dizer que o servidor só passaria do nível A para o nível B, por exemplo, após 3 anos de serviço. Vou dar um exemplo hoje. Hoje o servidor, a cada 3 anos, o servidor estatutário, ele ganha um avanço de 13,5%. Qual é a condição? Apenas ter 3 anos de efetivo exercício. O prefeito Fetter poderia fazer que o servidor, nessa forma de VPNI, para ele receber o seu avanço, ele após 3 anos de trabalho, ele teria que, por exemplo, não ter nenhuma falta não justificada, ter um número X de faltas justificadas. Se ele quisesse colocar que o servidor tivesse que cumprir algum determinado tipo de meta, ou pontuação, ou produtividade, era só mediante essa valorização individual que o servidor teria ascensão. Então, poderia ter 2 servidores com tempos de serviço diferentes, eles poderiam ter padrões diferenciados pelo tempo de serviço, mas na hora do VPNI, um poderia ter o VPNI maior do que o outro. E aí, no resultado final, de repente, o servidor com 20 anos, né, poderia estar ganhando bem menos que um servidor de 5 anos, por causa desse critério individualizado. Muito bem, mais mensagens aqui. Estamos te vendo. Abana para nós. A Betânia, a Aline e a Bianca. Então tá aqui, ó, tá uma banda. Abana para nós. Mais mensagens aqui. Database não, tem uma anterior aqui que fala aqui, ó. O INPC foi divulgado em manchete do Diário Popular, do qual o prefeito é acionista, como índice de reajuste. Depois, Dourado e Fetter informaram na mesma reportagem oficial IGPM, diminuindo o já baixo percentual do INPC de 5,47 para a vergonha de 3,43. Ricardo, obrigado pela mensagem, Ricardo, e também perguntando aqui, ó, database em qual índice? Tem documento oficial do governo? Afinal, qual o mecanismo? INPC que é maior ou vergoso IGPM? Por partes aqui. Database em qual índice? De acordo com a aprovação da Assembleia, 16% da categoria, né? Os 14% do salário mínimo nacional, mais 2% de ganho real sobre o mínimo nacional. Sim. Tem documento oficial do governo que indique que vai ser IGPM ou INPC? Não. Porém, ele diz que no plano de carreira ele vai trabalhar com IGPM. Na verdade, o governo disse o seguinte, que ou a gente aprovasse o plano de carreira,
né? E se não aprovasse o plano de carreira, não teria uma proposta finalizada no que tange a database. O governo trabalhava que a database era aquilo que estava sendo oferecido pelo plano de carreira, ou seja, hoje não temos uma proposta oficial do governo de database. Com certeza. Não temos. A Gláucia, a professora Gláucia, oi gente, hoje por ter compromisso com minha filha não pude ir à Assembleia, como sempre estou com vocês. Acho que dessa vez, se formos descontados por este governo ditador, nós, professores, simplesmente não encerramos o ano letivo, não recuperaremos. Um abraço, Gláucia. Isso aí sempre entra nessa discussão aí, né, de recupera, não recupera, desconta, mas tem que cumprir os 200 dias letivos, mais os 4 dias. Então, com certeza, esse é um debate que a educação tem que fazer. Mais ainda porque, desde 2008, o SIMP vem debatendo essa questão da implementação do piso salário nacional, né, intensamente quanto o CEPERS, e aí é um tema que, com certeza, ultrapassa a questão da database do período. Bom, Douglas, estamos a 9 minutos do programa, a gente tem o vídeo, né, o vídeo final, depois temos que dar o calendário de mobilizações e, por fim, abordar o documento do governo. Também uma pergunta. Exatamente. Aqui. Virinha, então, por gentileza, o nosso último vídeo de hoje, é o último vídeo de hoje, denominado Momento da Deflagração da Greve, só que esse vídeo é com áudio. Então, tu coloca esse vídeo com áudio para o pessoal poder escutar em casa, enquanto aguardamos no retorno para o pessoal ver um vídeo emocionante, o momento mais emocionante, vibrante da categoria hoje na Assembleia. Segundo as pessoas, arrepiou muita gente esse vídeo, né? Emocionou muita gente. Verdade. Vamos em regime de votação, então? Muito bem. Calendário estabelecido, por favor, levanta a mão. Estamos em greve a partir de segunda-feira, calendário estabelecido. Parabéns a todos os trabalhadores e trabalhadoras municipais. Parabéns. Mais de 1.700 pessoas, mais de 95% aprovaram a greve, não foi 60-40%, não foi 70-30%, ninguém teve dúvida da necessidade e da decisão, né, coerente com toda a fundamentação que a gente vem colocando aqui e com toda a realidade apresentada pelo governo municipal diante de um serviço público que não é de qualidade e uma realidade salarial que não é condizente com a necessidade diária dos servidores. Essa foi uma decisão, né, com certeza, histórica, madura, né, e de extrema unidade, né? A gente vai falar aqui o calendário e um deles é ir à delegacia de polícia, né? Porque o roubo em relação aos servidores é histórico, não é só do governo Fetter, mas este é o governo que assumiu a prefeitura dizendo que tinha muito carinho pelos servidores, dizendo que ia pagar o piso salarial nacional para o magistério, incoerente, assim como o governo do estado, Tarso Genro, que assinou a lei do piso nacional e hoje o CEPERS está mobilizando todas as semanas para debater a implementação do piso salarial nacional. Acho que essa coerência os servidores do estado estão tendo, amadurecendo aí a possibilidade de discutir a greve de novo ou deflagrar uma greve aí no estado, e o município entra em greve a partir de segunda-feira, assim como os trabalhadores do SANEP. É verdade. E inclusive a gente aproveita a oportunidade que agora nós vamos dizer aqui o calendário de mobilizações e atividades para a semana que vem. E quem tiver dúvida, mesmo que não possa aqui estar assistindo no momento do programa, está em todas as nossas redes sociais, se encontra no nosso Facebook, no Twitter, no site do SIMP, encontram-se matérias sobre a Assembleia de hoje e todo este calendário aqui se encontra na própria matéria no site do SIMP. Então, para quem tiver dúvidas, vamos lá. Segunda-feira, que é o dia que começa a greve, oficialmente, às 0h, de domingo para segunda, ou seja, 0h01 de segunda-feira, começa a greve dos municipários em Pelotas. Segunda-feira, atividade, 7h30 da manhã, na frente do SIMP, uma concentração
de todos os servidores que lá se fizerem presentes, como um comitê de mobilização, um comitê de greve, ou seja, todos os servidores que lá se fizerem presentes, segunda, 7h30 da manhã, estaremos com vans, com carros à disposição desses municipários para todos nós irmos juntos a todos os locais de trabalho que ainda se encontrem servidores trabalhando, para conscientizar os colegas, explicar o porquê da greve, o porquê da necessidade da união e da força da categoria. Então, segunda-feira, 7h30, concentração no SIMP, para nós irmos nos setores. Terça-feira, de manhã, às 9 horas, lá na Câmara Municipal de Vereadores. Terça-feira de manhã, 9 horas na Câmara, para a gente ratificar o compromisso com os vereadores, levar até eles a decisão da categoria e justamente para que eles possam ser, com grande apoio que a Câmara vem nos dando, que possam ser os interlocutores para que, para nós da direta e indireta, eles possam nos ajudar e abrir o canal de negociações da database. Então, terça de manhã na Câmara. Terça, no mesmo dia, à tarde, 15 horas à tarde, faremos grande presença em frente à Delegacia de Pronto Atendimento de Pelotas, a DPPA, ali na rua Professor Araújo, esquina com o Major Cícero. Para quê? Para simbolicamente ali e individualmente nós registrarmos boletim de ocorrência denunciando os roubos históricos que os servidores vêm sofrendo com essa prefeitura ao longo dos últimos anos. Então, terça-feira de manhã na Câmara às 9 e às 15 em frente à DPPA, Professor Araújo, esquina Major Cícero. Quarta-feira, haverá a grande marcha dos municipários à tarde, a segunda marcha denominada Marcha dos 200 anos, né, de história, 200 anos de sofrimento, 200 anos de amargura, que os gestores vêm tratando os municipários. Então, uma grande marcha com concentração no Altar da Pátria, às 14h30, quarta-feira, e estaremos estendendo o convite para os colegas do SANEP, da Eterpel e de todos da administração direta e indireta que possam juntos fazer essa grande marcha para denunciar a verdadeira festa dos 200 anos para a comunidade pelotense. Então, quarta-feira, 14h30. Quinta-feira, uma plenária na Praça Coronel Pedro Osório. Em plena Praça Coronel Pedro Osório, o SIMP estará oferecendo uma grande estrutura, várias cadeiras, para todo mundo sentar, a exemplo das assembleias que realizamos o ano passado na Praça Coronel Pedro Osório. Quinta-feira, 9 horas da manhã, para avaliarmos o movimento de greve ao longo desses dias e definir novas mobilizações para a semana que vem. Bastante recheado a semana que vem, Douglas. Com certeza. Então, como o Thiago já disse, nas nossas redes sociais, site do SIMP, todo este calendário aí, para quem tiver dúvida, é importante também a contribuição das pessoas para divulgarem este calendário. Mais uma rodada de mensagens rápidas aqui. Quando eu vejo uma categoria unida, renova as esperanças vivas no movimento sindical. Viva nos trabalhadores. O Dalto. Obrigado, Dalto, pela mensagem de apoio. Olá, Douglas e Thiago, boa noite, parabéns pela decisão, não vão esquecer dos aposentados. João Mastro Antônio. Quem esqueceu foi o Fetter. É verdade. Uma outra mensagem, né, de um professor da educação infantil: espero que aqueles que não tenham coragem de ir para a luta, que cumpram sua carga horária trabalhando e que não sejam dispensados para irem para casa e ainda assinarem um ponto. Deve estar ocorrendo isso em algum local. É um dos ofícios que a gente mandou para o secretário Armel contestando, caso aqueles que forem até o seu local de trabalho, professores que forem até o seu local de trabalho e que não tiver a presença de nenhum aluno, nós estamos perguntando se confere a informação que para estes será registrado como dia letivo e como hora atividade, o que não é justo. Já que saiu um ofício no site, tornem público o ofício e que mostrem a arrogância desses fascistas. Também gostaria de saber qual a possibilidade real de uma melhora do índice. Como eu disse, final 8592, a proposta é de 16%. Essa é a proposta. Claro que hoje o INPC é melhor do que o IGPM que o Fetter vem apontando, mas dentro do plano de carreira. Quero mandar um abraço para vocês e quero que a greve acabe que quando a greve acabar, ter dinheiro na mão dos professores e queremos estudos. Boa sorte para vocês, abraço, Alex Mena. Isso depende do tamanho da nossa luta. Com certeza, né? Nós precisamos mais do que a Assembleia. A Assembleia teve unanimidade, né, no posicionamento deflagrando a greve, mas nós precisamos mais que isso. Nós precisamos mostrar,
né, uma força maior do que já temos em Assembleia para que a gente consiga avançar na questão do índice salarial. O movimento de Assembleia, ela é uma greve contra o governo Fetter, contra a postura histórica aí dentro dos anos do governo municipal. Mais que isso, a gente começa a avançar na questão dos índices salariais de toda a database. Exatamente, nós estamos aí já a 30 segundos praticamente do término do programa. Quanto ao documento dos documentos, né? Quanto ao documento do prefeito, todos podem ler, ele está disponível no site da prefeitura, mas Douglas e eu, nesse exato momento, estaremos saindo aqui da TVC, retornando para o SIMP, faremos uma matéria explicativa sobre isso, mas de forma resumida. É um documento ameaçador, é um documento que ameaça aqueles que aderirem à greve, que vão ter os dias paralisados de forma descontada ou algo do tipo. Não é grande novidade. A prefeitura afirma em documento a maneira pela qual ela sempre nos tratou. E ali ela diz que vai responsabilizar, né, por aquelas coisas que ela entender que os servidores estejam fazendo, no ponto de vista da prefeitura, de forma indevida ou ilegal. Apontamento de ficha funcional com as faltas não justificadas e outras coisas, isso a gente já está careca de saber. E a resposta que o servidor tem que dar é com a transferência de todas aquelas pessoas das assembleias e muito mais para a marcha, para as mobilizações, para todas as atividades. Então, de uma maneira mais esclarecedora, nós faremos agora, lá no SIMP, mandaremos para todos os e-mails, redes sociais, uma maneira mais fácil para que vocês possam interpretar e compreender a explicação aqui da Prefeitura. Lindas as imagens da Assembleia, unidos e força na luta. Ivan Lafuente mandando a mensagem. Obrigado, Ivan, a última mensagem desta noite, né, e vamos se despedindo. Né? É isso aí, só lembrando que quem quiser rever essas imagens emocionantes, elas se encontram no canal de vídeos do SIMP no YouTube. É só entrar lá no youtube.com, coloca /SIMPelotas. Vai achar o vídeo, você poderá ver quantas vezes quiser. Bom, de minha parte, um grande abraço, boa luta para nós, parabenizamos a todos aqueles que estiveram presentes e nos deixaram muito felizes, não como diretores, e sim enquanto colegas, enquanto companheiros, enquanto amigos. Hoje foi um momento de grande emoção e a gente espera que aquela vibração toda, com aquela garra, se efetive na prática durante toda a semana que vem. Um grande abraço. Boa noite a todos, e nós queremos um serviço público de qualidade, não só salários. Queremos uma melhoria no serviço público do governo municipal que tem apresentado hoje para quem necessita dessas necessidades básicas aí da comunidade. Então queremos serviço público de qualidade, por isso é greve a partir de segunda-feira. Boa noite a todos.